Você já teve uma ideia de um negócio e ficou em dúvida por onde começar? E se isso for um aplicativo? Será que é mais fácil? É mais difícil? Esse é o assunto de hoje: como validar ideias de negócios envolvendo a criação de um aplicativo. Então, esse assunto vai ser detalhado e eu quero que você, se aprender alguma coisa ao final, se inscreva no canal e pode me mandar aí as suas dúvidas, suas impressões, que eu vou adorar saber. Então, se você tem uma ideia para criar um aplicativo, a primeira coisa é: será que é uma ideia ou é um negócio? Porque, de verdade, todo aplicativo que a gente for fazer, ele também vai ser um negócio. Você vai ter que pensar como que você vai manter isso depois dele feito. Você vai ter que pensar o quanto que você vai investir. Se você vai ter retorno ou não. Pode ser que seja um projeto social, mas o que você espera como resultado? O que vai ser considerado sucesso dessa sua ideia que você estiver fazendo? Então eu vou direto ao ponto, porque eu estou ansiosa para você poder tirar suas ideias de aplicativos sem precisar achar que o início é desenvolver. Então já estou dando uma dica, não começa por aí, pelo amor de Deus. Então uma coisa importante que eu gosto de mostrar sempre é isso aqui. Eu vou desenhar para ficar mais claro, tá? Toda vez que a gente tem um negócio, a gente vai ter que responder essas três questões, tá? Então, o que é isso daqui? Você vai responder se tem quem está interessado, se tem alguém buscando por aquilo que você quer fazer. A outra coisa que você tem que responder é se é viável financeiramente. E a outra coisa é como fazer. Isso daqui vocês vão ver com muita frequência, inclusive se vocês verem alguma coisa de Design Thinking, eles vão trazer esse conceito aqui, que é de Desirability, Viability e Feasibility. Então, este conceito sempre vai ter que ser respondido em qualquer ideia de negócio que vá ser feita. Ah, e o meu aplicativo também vai ter que entrar aqui? Vai. O grande erro que eu já comecei dizendo, que a gente começa pelo desenvolvimento, e o desenvolvimento do aplicativo, ele se encaixa em qual desse círculo? Ele se encaixa aqui. E é muito comum, quando a gente inclusive é muito técnico, a gente já começar com como fazer. A gente já querer construir, a gente já achar que tem que materializar e descobrir no final se isso vai dar certo. Depois de ter gastado uma energia, uma grana, você vai descobrir se deu certo ou não. E aqui tem um ponto de atenção. Hoje a gente tem uma estatística que não é muito feliz. Diz o seguinte, que 42% dos aplicativos, eu não lembro se é 42 ou 45, tá? Mas é alguma coisa assim, eu coloco o número certinho. Eles falham porque eles não têm ninguém interessado naquilo que foi criado. E essa é a principal causa das falhas dos aplicativos, dos aplicativos que não dão certo. Eles falham principalmente porque não tem ninguém interessado em criar. Então eu não quero que você seja essa pessoa que comece no como aqui, já querendo desenvolver, e vai cair nessa estatística de descobrir só lá no final que ninguém quer a sua ideia. Então este é o motivo da nossa conversa. Não precisa começar desenvolvendo. E vai começar por onde, Flávia? A gente vai começar por aqui, ó. Esse aqui é o número 1. Quem está interessado? E como podemos validar ideias sem precisar de desenvolvimento e você ter noção se o seu cliente quer ou não aquilo que você está criando. A gente vai bem devagar, esse vídeo, inclusive, você que não tem conhecimento de tecnologia, você é super bem-vindo. Você que tem conhecimento de tecnologia, não vai fazer a menor diferença você conhecer ou não tecnologia. O que importa aqui é que você esteja interessado em saber como validar ideias de criações de aplicativos sem iniciar com o desenvolvimento. Então vamos lá. A primeira coisa é a gente definir o público, tá?
E aí, quando a gente define o público, o que é definir o público? A gente tem que pensar, só pensar na nossa cabeça, quem que estaria interessado na nossa ideia. E esse quem não pode ser tão genérico. Muitas vezes eu ouço assim, quem está interessado na minha ideia são os empreendedores, são pessoas da cidade de São Paulo. É muito vago. O quem está interessado, você vai ter que ir mais a fundo e conseguir dizer assim, olha, se forem empreendedores, você vai ter que dizer, são empreendedores que já têm negócio em funcionamento ou que estão começando agora. São empreendedores que, por exemplo, estão buscando um sócio novo ou eles estão buscando, sei lá, um investidor. É um empreendedor de um produto, sei lá, farmacêutico ou é automobilístico? Você tem que ser mais específico, o quanto mais específico, inclusive você identificando o porquê ele estaria interessado na sua solução, é o X da questão. Então, basicamente aqui você teria que responder por que essa pessoa está interessada. Em qual momento ela está? Então, se for, vamos supor que seja, sei lá, pessoas endividadas. Então você vai dizer, são pessoas endividadas, mas que pessoas? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, estão em recuperação judicial, estão em qual momento que aí ela sente este problema que você tem. Então, quem é essa pessoa, por que ela se interessaria pela sua ideia e basicamente em qual momento que ela está, que aí ela sente fortemente, pelo amor de Deus, eu tenho este problema. E outra coisa, se este problema é algo que ela sente como, assim, uma coisa que ela precisa resolver, ou se ela já, entregou para Deus e nem liga mais para isso. É muito importante da gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente acha que, quem que não quer emagrecer? Digamos. Só que não é assim. Não é todo mundo que quer emagrecer. Tem gente que pode achar que, sei lá, olha, eu tô acima do peso e tá tudo bem, eu não quero agora mexer em nada que envolva a mudança dos meus hábitos. Então, se você sente que você está fazendo algo para alguém que quer, por exemplo, perder peso, você não pode achar que todo mundo que está obeso vai estar dentro do seu público. Na hora de você definir o quem, não é só quem está acima do peso, é quem está acima do peso e em determinado momento da vida, do dia, de algum acontecimento, ela sente que ela quer emagrecer. Então eu estou fazendo um produto para obesos que, sei lá, estão com dificuldade, que sentem que já querem, sei lá, comprar roupas e não encontram onde comprar. Não sei, tá? Tô aqui imaginando. Mas você consegue ter uma noção, se você chegou no nível mais detalhado desse público, se você conseguir dizer essas questões sobre o seu público. Beleza? Uma vez que você já conseguiu identificar quem é este público, a gente tem que conseguir dizer o que a gente vai fazer para este público. E eu vou dizer tudo de uma forma bem tranquila, vou dizer alguns conceitos no meio da conversa, mas eu quero que você se fixe nessa história que eu vou te contar. Então vamos lá, a gente acabou de definir quem é o seu público, como você vai conseguir chegar no nível mais detalhado. Depois você tem que dizer o que você pretende fazer para este público. E este pretende fazer tem uma regrinha também que ajuda muito você elaborar essa sua explicação do que você pretende fazer para este público. Então, para você ter noção, você vai fazer o seguinte, você vai colocar, a gente tem a frase, que é a frase, digamos, modelo, e aí você vai colocar assim, opa, acabou de cair a tampa, então você vai colocar assim, nós acreditamos
mais o seu público. Opa, escrevi errado aqui. E mais a sua solução. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha aqui que a gente recomenda que seja colocado. Mas eu acredito que não. Isso, é só isso aqui. E aí você vai fazer, por exemplo, o quê? Nós acreditamos que o público que você definiu tem interesse não sei o quê. Então, para efeito de exemplo aqui, eu vou citar uma situação de uma pessoa que queira criar um aplicativo de assinatura mensal de vinhos, tá? A gente vai usar esse exemplo o tempo todo aqui durante essa conversa. Então, se a gente falar dessa pessoa que quer criar um aplicativo de assinatura de vinhos, a gente vai fazer o quê? Nós acreditamos que... Quem é o público? Todo mundo que bebe vinho? Não. O público vai ser amantes de vinho, por exemplo, tá? Aí a solução seria, vão assinar o serviço tal. O serviço de entrega de vinhos mensal. Então, para você conseguir chegar nesta visão, tem que praticar. E eu gostaria muito que você praticasse. É sempre importante de você mostrar, numa frase só, o que você pretende fazer. E isso não é só porque é fácil a gente falar, você vai usar num pitch, você vai poder contar para alguém. Não é para isso. Este conceito é a proposta de valor que você vai ter criado e explicar para quem perguntar e de repente chegar nesse nível de dúvida. O que você pretende agregar valor, como você pretende se relacionar e contribuir com este público. Então, se você considera que existem amantes de vinho e você vai criar um serviço de assinatura mensal de vinho, é como se você estivesse dando um presente para essa pessoa. Deixa eu só pegar a tampa da caneta, senão vai secar. Pronto, resgatado. Então vamos lá. Criamos o público, definimos o público e já desenhamos a nossa proposta de valor. Tudo isso é importante dizer que você pode e deve fazer com o conhecimento que você tem hoje. Se você tiver muito desconhecimento do que você quiser fazer, é legal de você fazer algumas buscas na internet, buscar por livros que sejam do assunto que você quer falar, pessoas que já comentem sobre esse assunto para você conseguir ter uma noção melhor. Quem é este público e o que eu levaria para eles, tá? Mas não precisa investir, contratar uma pesquisa, não é nada disso. É para você fazer com que você tenha de conhecimento hoje e aí a gente vai prosseguindo, tá? Uma vez que você então já fez isso, a gente vai para outra etapa, fase 2, tá? E essa fase 2 a gente vai para o Value Proposition Canvas, que se você nunca ouviu falar, fica tranquilo, isso não muda a sua vida, é só para você saber se de repente alguém te perguntar. E o que é isso? Todas essas questões, todas essas informações que a gente já está aqui especulando sobre o cliente, a gente vai organizar, deixar de uma forma visual que fica mais fácil até para você, sei lá, se localizar e depois fazer mudanças, porque com certeza a gente vai fazer mudanças. Então, eu até deixei um artigo falando sobre esse assunto que a gente está aqui falando hoje. Tem lá um modelinho, vou deixar também aqui no link do vídeo. Se você quiser, você baixa para você imprimir, você desenhar e vai fazendo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Organizar tudo com relação ao cliente e o que a gente espera entregar para ele, que é a proposta de valor. O primeiro quadro vai ser esse aqui. Aqui, a gente vai detalhar o job to be done. Que é um conceito que também não muda se você não conhece, que basicamente ele explica que tudo que a gente compra
todas as motivações, tudo que faz, todas as pessoas que se movem a comprar alguma coisa, basicamente, elas fazem para realizar, digamos, um trabalho. Aqui em português ele é traduzido como trabalho a ser feito. O que isso significa? Significa que eu não comprei essa caneta porque eu queria escrever. Significa que eu comprei essa caneta porque eu quero fazer apresentações, porque eu quero, sei lá, dar seminários, porque eu quero dar treinamentos. Enfim, é para uma ação, um trabalho que eu tenho que realizar. E isso funciona para tudo, inclusive para chocolate. Você pode dizer que a pessoa comprou um chocolate, eu não tenho nenhum aqui, mas vamos dizer que eu tivesse. Você pode dizer, eu comprei esse chocolate para dar de presente. Beleza, seria um trabalho, presentear alguém. Mas você também poderia ter comprado esse chocolate porque você quis comer, você teve um dia tenso, você gosta muito de chocolate, você queria se dar um prazer. Não é só porque, eu gosto de comer. Não, você queria se dar um prazer, você queria se dar, sei lá, um período de alívio, de tensão ou até um presente para si mesma. Então, na hora da gente fazer qualquer coisa, seja um negócio, seja um aplicativo, você tem que conhecer o que tem por trás das ações do seu cliente, do seu público. Então, aqui, lembrando daquele exemplo da pessoa que quer criar um aplicativo de assinatura de vinho, a gente vai colocar aqui algumas possibilidades de trabalhos que ela gostaria de realizar caso ela viesse a consumir esse nosso serviço de entregas de vinhos, tá? Então, eu deixei aqui já uma cola para eu não esquecer. O que a gente poderia considerar que essa pessoa gostaria de realizar se ela assinasse o nosso serviço? Então aqui eu vou colocar, ela poderia querer ter um hobby pessoal de avaliar vinhos, porque seriam vinhos premiados, vinhos diferentes que a gente mandaria para casa dessa pessoa. Aqui ela pode também conhecer outros amigos que também entendam de vinhos, então ela quer aqui mais amigos, vamos dizer. Amigos que entendam e falem de vinho, enfim, para aumentar o círculo dela e ela ter com quem dividir aquele assunto que ela gosta tanto. Ela poderia ter a comodidade de ter vinhos únicos em casa. Então aqui vou colocar comodidade de ter vinhos raros, de ter vinhos únicos. Aí a gente vai desenhando um pouco para entender o que essa pessoa gostaria de cumprir ao consumir o nosso serviço, tá? Existem vários itens aqui que a gente vai detalhar. Então, você vai fazer isso com a sua ideia e é muito importante de você imaginar o que essa pessoa gostaria de realizar quando estivesse consumindo sua solução, tá? Eu vou dar aqui outros exemplos que eu deixei já separado. Aqui, olha, ela quer ser, por exemplo, reconhecida como uma pessoa que realmente entende de vinhos. É um desejo dessa pessoa. Isso tudo são possibilidades, tá? Não é nada escrito na pedra. Ela quer realizar comemorações em casa, sem data marcada e ter excelentes vinhos para oferecer. Então aqui ela quer fazer comemorações. E por aí vai. Como a gente está aqui no vídeo, eu não tenho condições de ouvir se você está ou não com dúvidas, mas fica à vontade de me escrever se este tópico ficou claro para você. Basicamente, você tem que então imaginar o que a pessoa teria por trás e que ela seria movida por isso, aí sim ela iria consumir o seu produto, tá? Aí depois que a gente identificou esses trabalhos aqui que a pessoa gostaria de realizar, a gente vai pensar nas dores. Quais seriam os incômodos? O que essa pessoa... Vamos colocar aqui uma carinha triste. É assim? Não, fiz errado. Ai, meu Deus. Consertei. O que essa pessoa teria de dores, de preocupação e que você
precisa levantar dentro dessa ideia dela receber vinhos em casa. Então aqui ela pode ter, por exemplo, isso no meu caso, tá? Ela pode ter preocupação da garrafa vir quebrada, então vou colocar quebrar aqui, ó. Da garrafa vir quebrada. Ela pode se preocupar aqui, eu pegando minha cola. Ela pode se preocupar de que ela não vai receber os melhores vinhos, porque vinhos melhores são feitos só em grande escala e não uma garrafa específica. Então aqui ela vai duvidar da qualidade do vinho. Ela não sabe se ela vai gostar mesmo ou não disso que ela vai vir a receber. Por exemplo, ela pode questionar. A gente está falando de pessoas que são amantes de vinho, não apreciadores, pessoas mais leigas, tá? Ela pode sentir de que se ela gostar do vinho, ela tem que tomar muito pouco, porque ela nunca sabe quando ela vai encontrar um vinho especial de novo, porque ninguém está viajando. Então aqui você vai colocar todas as dores que você imagina que essa pessoa tenha. Ai, Flávia, quantas dores que eu tenho que preencher aqui? Não existe uma coisa assim, você tem que preencher 5, 20, 50. Você tem que levantar algumas dores, você pode colocar aqui umas 3, 4 para você fazer o exercício e tá ótimo, tá? Então, depois de você colocar as dores, a gente vai colocar quais os ganhos que essa pessoa vai alcançar realizando, consumindo, na verdade, do produto que você quer criar. Então aqui é a carinha feliz, que são os ganhos. E uma coisa que eu esqueci de falar, tudo isso daqui a gente recomenda que seja preenchido com post-it. Porque conforme você vai avançando, que aí eu vou dizer como que você avança, você vai atualizando isso daqui e trocando ou substituindo o post-it, jogando fora o que você achar melhor, tá? Os ganhos. Quais ganhos que essa pessoa teria consumindo o produto que você quer criar? Então, os ganhos aqui que ela teria que a pessoa imagina, a gente imagina que o público teria, tá? É tudo imaginação aqui. Coloque imaginação para funcionar. Os ganhos poderiam ser a sensação de viajar sem sair de casa. Vou colocar aqui, sensação de viagem. Por quê? Porque vinhos raros e diferentes, normalmente a pessoa só encontrava viajando. Deixa eu ver mais o que eu pus aqui. Descobrir novos prazeres gustativos. Então, vou colocar aqui mais gustativo. Desenvolver as papilas gustativas, ela ficaria feliz com isso. Se sentir como se estivesse visitando uma vinícola aqui. Se sentir numa vinícola. São coisas que a gente pode imaginar que uma pessoa pode se sentir neste caso, porque ela podia ter o hábito de só consumir vinhos únicos, especiais, quando ela estava viajando, indo diretamente lá na fabricação, na vinícola, ver a plantação. Enfim, são todas suposições que eu estou trazendo aqui. E eu quero que você faça o mesmo com a sua ideia. Então, uma vez que a gente veio aqui, colocou ganhos, dores e os trabalhos que a pessoa deseja realizar, a gente vai para outra etapa, que agora é como que eu resolvo tudo isso que eu identifiquei. A gente não fez isso à toa, só para colar post-it na parede ou para dizer que fez. É para ter algum sentido. E o sentido é esse. Então, o que você vai fazer? Você escreveu, listou, vai priorizar o que você considera, na sua visão, que é mais importante para o seu público. E aí, o que for mais importante, você vai dizer, isso eu vou atacar com a minha solução, isso a minha solução vai cuidar. Por que o mais importante? Porque é muito, assim, porque a gente quer que o seu negócio dê certo. Então, se você tiver levando em consideração de que, assim, eu vou criar uma solução que vá resolver
aquilo que tá assim, na cabeça da pessoa, tá assim na mente o tempo todo, você vai escolher o que é o item que você acha que tem mais prioridade. Agora, se você achar assim, isso daqui mais ou menos, então não escolhe esse para você considerar que você vai priorizar. E aqui, quero fazer um adendo bem pequenininho. A gente ouve muito falar de que MVP é como se fosse um produto mínimo e que o que você fizer num espaço de tempo curto é um MVP, tá certo, você ganhou 10, super inovador. A questão é que quando a gente vai aprofundar esse conceito, na verdade você tem que criar como se fosse o mínimo produto que faça sentido para o seu cliente. E não aquilo que você acha que você tem que fazer porque você tem um espaço curto, porque você achou que, sei lá, isso ou aquilo. Então, até esse conceito é bom da gente rever e faz sentido disso que eu tô falando aqui, para você priorizar. Mesmo que você veja assim, olha, eu acho que de tudo o que tem aqui, a pessoa quer ser, o mais importante, ela quer ser reconhecida como um bom entendedor de vinho. Mas é o mais difícil de eu fazer. A ideia é que você primeiro priorize. Você não tem que pensar como fazer. Agora não. Então, tenha em mente que você vai criar o mínimo produto que faça sentido para o cliente, tá bom? E aí, uma vez que eu já dei essa introdução, a gente vai para como atacar tudo isso que a gente fez, que é o quadro seguinte, tá? Quadro seguinte, acho que eu vou deixar aqui para a gente ver tudo na mesma página, tá? O quadro seguinte, ele tem um outro formatinho. Ele tem um formato assim. É assim? Ou fiz errado? Não, acho que eu fiz certo. Não, fiz errado. Refiz agora o quadro daqui, que estava errado, o desenho daqui, porque senão não ia ficar tão legal da gente fazer toda a explicação. Então a divisão do quadro é essa. E o que a gente vai preencher aqui? Então aqui a gente vai colocar quais são os analgésicos para dor que a gente identificou. Vou resolver eliminar a dor de todos os itens que estão aqui? Não. Lembra que é só daquilo que você priorizou. Então aqui, por exemplo, a gente vai focar na questão da qualidade, tá? Vou priorizar a qualidade aqui. Eu vou colocar aqui como sendo analgésicos, tá? É eliminador da dor, tá? O nome aí você vê o que você acha melhor. E aqui você vai colocar, olha, para lidar com a questão da qualidade, eu só vou trabalhar com vinícolas premiadas, tá? Vamos supor aqui. Vinícolas premiadas. Um exemplo, tá? Aqui em cima, a gente vai trabalhar como que a gente potencializa os ganhos. É como se fosse assim. Se eu já sei que ele tem interesse de alcançar isso daqui, eu vou fazer ainda mais daquilo que ele está pensando. Então aqui, por exemplo, a gente vai enviar vídeos, por exemplo, tá? Vídeos da história do vinho junto com o vinho, contando cada garrafa, como que foi feito. E a gente também vai dar algo de desconto em viagens. Vou colocar aqui, desconto em viagens de vinícola, viagens vinícola. Então aí você imagina que você vai também criar algo com parceria com as vinícolas que permitem visitações para você dar descontos e aí a pessoa aumentar ainda mais essa sensação dela poder viajar, dela conhecer os vinhos, dela fazer aquilo que ela gosta, dela estar mais junto de amigos. Então você consegue pensar em soluções que vão estar atreladas com aquilo que você pensou aqui. Não é para você, o que a gente vê muito acontecer, eu vejo muito acontecer, que é o quê? Eu já sei como eu quero criar.
Eu quero criar um aplicativo com inteligência artificial que tenha essa funcionalidade, isso e aquilo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo que a gente pensar de fazer no nosso aplicativo, no nosso negócio, seja onde for, tem que ser baseado com o que você levantou, com o que você tem de impressão que o seu cliente gosta. Então, aqui, por exemplo, não adianta se eu falar assim, vou criar promoção de vinho. Paguem um, leve dois. Eu não acho que esse público aqui, em nenhum momento eu coloquei que ele estava preocupado com o preço. Talvez não seja a característica, a funcionalidade que ele deseja. Então, tudo que a gente está levantando aqui, vou colocar vídeos contando a história, por quê? Porque eu quero que ele tenha a sensação de estar viajando. Porque eu quero que ele também, tá linkado também para ele ter noção da qualidade. E para que ele também aprenda mais e seja reconhecido como uma pessoa que entende muito de vinho. Então, os itens que a gente colocar aqui são todos linkados com o que a gente tiver feito anteriormente. E qual vai ser o produto aqui? Nessa parte final, eu coloco o produto que realmente eu vou criar. Que neste caso aqui é a assinatura de vinhos. Eu acho tão divertida essa parte. Por que fazer tudo isso? Porque, gente, eu não quero que vocês entrem na estatística que a gente já falou. Essa estatística aqui. Essa estatística que... Opa, não é esse. Ao vivo. Essa aqui. Que o principal erro, principal motivo dos aplicativos que não dão certo, que é em torno de 42%, 45%, é porque são criadas soluções que não tem ninguém interessado em usar. Então, não vale a pena a gente ter simplesmente o prazer, eu criei um aplicativo, é como se você tivesse plantado uma planta. E agora eu vou deixar ele ali, que ele vai sozinho. Ih, gente, não vai. Não vai. E nesse caso não vai. A planta às vezes até vai, mas ainda com dificuldade, né? Mas o aplicativo não vai. Então, é possível da gente validar a ideia. Você ainda acha que precisa ir direto para o desenvolvimento? Problema nenhum, eu não estou aqui para escrever nada na pedra. Mas, antes de você ir no desenvolvimento, você não vai gastar dinheiro. Faz isso daqui e me conta. Testa. Sente na prática. Faz isso daqui. Porque eu quero muito que você consiga perceber que não dá para você considerar de que, olha, eu quero fazer um aplicativo para pet shop. Aí eu chego na empresa de desenvolvimento e falo assim, minha ideia é um aplicativo para pet shop. Aí eles vão falar, o que você acha que tem que ter no seu aplicativo? Ou o que você quer que tenha no aplicativo? Aí você vai falar assim, não pensei nisso ainda, me fala aí o que você acha, tipo assim, meia dúzia, né? Me dá meia dúzia de banana, me dá um cadastro. O que eles vão falar? Tem que ter um cadastro, tem que ter configuração, tem que ter foto, tem que ter os preços dos serviços, tem que ter... Mas isso não vai garantir que alguém se interesse por esse aplicativo, porque aplicativo tem de monte. Hoje tem mais de milhões de aplicativos dentro tanto do App Store quanto do Android. Então, não é porque você vai fazer algo igual ao que você já viu que os seus clientes vão querer usar. Não é o recurso, a funcionalidade que faz com que o seu cliente queira usar o que você está fazendo. O que faz com que o seu cliente queira usar é quando você faz alguma coisa que faz sentido para ele. E você assim. Você só mantém alguma coisa no seu aplicativo, no seu celular, se você achar que aquilo te ajudou.
Se você vai lá e baixa um aplicativo, como eu baixei do Detran. Fui lá regularizar minha carta. Fui lá, cadastrei o que eu precisava, regularizei a carta, beleza, tchau, não quero mais aquele aplicativo perto de mim. Então, você está criando um aplicativo para que as pessoas usem ou para que elas não usem? Pensa nisso com carinho, não fica com ódio de mim, porque eu estou aqui querendo ajudar, pode ter certeza disso, tá? E aí, depois que você fez tudo isso, o que você faz? Tira foto, fica feliz, comemora? Você pode fazer tudo isso, porque eu também comemoro. Mas a etapa seguinte é falar com o seu cliente, sem ter escrito nenhuma linha de código, sem ter feito nada, digamos, né? Mas que você já tem todas as condições de falar com o seu cliente. E como que isso é feito? Para você falar com o seu cliente, deixa eu trocar aqui. Acho que aqui dá para escrever. Para você falar com o seu cliente, é importante você ver assim, dentro deste cenário que você decidiu aqui, eu quero assinatura de vinho, vou selecionar só vinícolas premiadas, eu vou colocar vídeo contando a história de cada vinho, vou dar desconto de vinícolas, de viagens para vinícolas. O que você precisa, não que o seu cliente diga que gostou, o que você precisa que seja verdade? O que você precisa de evidência e como você vai conseguir evidências que isso daqui funciona? Por que evidência, Flávia? Porque simplesmente se você chega para alguém e fala, você gostou disso? Vou pegar o do celular. Se eu chegar com papel, pode ser o papel aqui, ó. Se eu pegar com papel e falar, minha ideia é isso, tenho aqui mais ou menos uma ideia de uma telinha, vai funcionar assim, não sei o que, gostou? Você vai me dar a sua opinião, vai falar gostei, não gostei e quem garante que você vai querer usar? Então, não é pra gente ir conversar com o cliente, que é o público que você definiu, tá? Não é sua mãe, não é seu pai, não são os seus amigos, não é quem você conhece, são pessoas que você identificou que podem se interessar pela sua solução. E aí você vai buscar que essas pessoas te deem evidências e não opiniões. Elas dando dados, você vai conseguir confirmar que você está no caminho certo ou o que você precisa modificar. E aí essa hora a gente tem que ver assim, para que isso daqui funcione, o que será que tem que acontecer? Aí você pode pensar, colocar tudo que vier à sua mente, tá? Você pode colocar que esse aplicativo tem que custar, sei lá, 15 mil reais, porque pode ser uma limitação sua de orçamento. Eu vou precisar fazer parceria com as vinícolas. Eu vou precisar saber como que eu vou gravar esses vídeos. Você vai ter N dúvidas. E todas essas dúvidas são muito bem-vindas, só que você vai priorizar quais dúvidas que você vai resolver nessa conversa que você tiver com o seu cliente. Você não vai chegar lá querendo eliminar todas as dúvidas. Você vai selecionar 3 dúvidas apenas e essas você vai trabalhar. Quais são essas dúvidas? 2, 3 aí que você escolheria. São as dúvidas que têm a ver com o que realmente você precisa que ele te mostre, a intenção dele, que é assim, ele realmente tem vontade de tomar vinho raro, vinho diferente? Existe essa vontade nele? Ele já tem isso hoje? Como que ele resolve isso hoje? Será que ele vai querer assinar a sua assinatura? E por qual valor que você tem essa intenção de criar a assinatura? Porque não dá pra gente levar adiante sem ver se isso vai ter, se você vai conseguir manter de pé. Se a sua proposta você consegue levar adiante. Se você está falando a Deus dará ou se você consegue fazer isso acontecer. E aí você vê assim, então eu vou vender essa assinatura por 950. Vou entregar 6 vinhos.
Não precisa já ver que vinho que é, que isso, que aquilo, aquilo outro. Você vai ter uma conversa e a partir do que ele te falar, você vai começar a validar. Ah, tô no caminho certo, tô no caminho errado, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Mas fica claro, deixa isso bem claro, vou reforçar que o que você tem que confirmar com o seu cliente nessa entrevista seria então, ele realmente tem vontade de ter vinhos diferentes? Como que ele faz isso hoje? É só viajando ou ele tem outra forma? Ele realmente tem a preocupação do vinho, sei lá, ter qualidade? Assinatura. Ele vai querer mesmo assinar? E se você falar assim, R$950, é um valor alto, é um valor baixo? O que acha? O que essa pessoa acha? E até para facilitar essa conversa, é bom de você já ver assim, você pode conversar com pessoas que chegarem até você, os amantes de vinho, no caso que você conseguir ter acesso, que já estejam dentro desse perfil, e depois você pode ir vendo, opa, eu acho que eu quero confirmar mais com quem não tem filho, com quem, sei lá, já fez uma viagem para outras vinícolas, e aí você começa a ver assim, ó, este perfil aqui que nunca foi em vinícola, mas gosta muito de vinho e fica, sei lá, esperando que alguém traga de alguma viagem, não sei o que, ele se comporta assim. Agora esse que vai até a vinícola, que já tem isso, tá prontinho para minha ideia. E é esse que eu vou querer aprofundar. Então, tudo isso daqui foi para você saber que é possível validar a sua ideia de criação de aplicativo sem iniciar com desenvolvimento. Faz isso, por favor. É o que eu desejo que você e todo mundo comece a fazer e me contar se fez sentido ou não. Que esse é o objetivo da nossa conversa. E pensa que mais legal do que criar um aplicativo que você vai ter orgulho de se sentir, olha, eu sou inovador, eu conquistei, vou levar isso como uma história de vida, se for um objetivo pessoal seu. Mais legal do que conseguir construir um aplicativo é ter o prazer de ter criado e ter várias pessoas que queiram usar ele. E é esse prazer que eu quero que você tenha. Então, não esquece de acompanhar os próximos vídeos e me contar aí se você gostou e se inscrever no canal para a gente continuar em contato. Beijo, boas validações, bons aplicativos para vocês. Beijo, tchau!